Pronto, está gravando. E Sócrates, né, ele era o pai, né, da maiêutica, ele que cria a questão da dialética. Atrelado a Sócrates, nós tínhamos Aristóteles e Platão, né, como discípulos de Sócrates. E atrelado a Aristóteles, a gente tinha Santo Agostinho, e atrelado a Platão, a gente tinha Santo Tomás de Aquino. Então, esses filósofos, eles eram os pensadores da época, e começava ali, né, principalmente partindo de Aristóteles, sobre os direitos, né, do conhecimento, e desse construto de conhecimento, não só para aqueles que pensavam, né, que faziam a ciência naquele momento, mas também aos a população, né, de uma forma geral. Mas a igreja detentora, né, de todos os poderes lá na época, né, proibia, né, esse direito à população, né? E então as escrituras de Aristóteles, elas foram envenenadas e presas, né, nos mosteiros da igreja, para que essa população não tivesse o direito ao conhecimento e aquilo que elas de fato poderiam fazer ou não. E aí, obviamente, que a gente esbarra na questão do direito ao conhecimento, né, do direito à ciência, por estarmos naquele momento vivendo um modelo completamente teocêntrico, né, onde a igreja ela queria deter todo esse conhecimento. E com o tempo, as coisas foram tomando uma outra proporção, mas ainda naquele momento nós podemos pensar um pouco mais à frente, né, na questão da Grécia, que a partir da Grécia nasce os princípios da democracia, né, garantindo o direito a todas as pessoas, o direito do pensamento, o direito do posicionamento, né, o direito à igualdade, à liberdade, né, e à fraternidade. Porém, nós transitamos para um período que nós podemos chamar de renascimento. Depois, ainda nesse período de renascimento, nós tínhamos a escolástica, né, como centro, né, do pensamento e da ciência, a partir das suas escolas de pensamento. Eu dei aqui para vocês um exemplo, né, de escola de pensamento, que foi a escola de Frankfurt, depois o Clube de Roma, que também era uma escola de pensamento, que funcionava à época como se fossem as universidades hoje. Então, nesse período de renascimento, nós ainda tínhamos, né, uma série de negligência em relação ao direito, porque todo o poder estava na mão da monarquia, né, da corte, e ainda uma força muito grande nas mãos da igreja. Somente no início do século XVIII é que a gente ganha um período chamado de Iluminismo, e esse período, esse século, ele foi considerado o século das luzes, né, das ideias e das ciências, onde o modelo deixa de ser teocêntrico e nós passamos a viver um modelo heliocêntrico, né, onde o homem era o centro, né, o protagonista das ideias. Então, nós tínhamos uma estrutura extremamente absolutista, e depois nós passamos ao período
onde esse absolutismo ele deixa, né, praticamente de existir, e vamos imaginar que isso deixa de existir no século XVIII, né, com a Revolução Industrial, e a gente passa a viver um outro momento. Então, agora, eu vou socializar novamente com vocês o material onde nós tratamos disso, e é baseado nesse material que eu vou colocar aqui agora, que eu vou encaminhar para o e-mail, depois eu vou pegar um e-mail do representante para que o representante socialize com todos vocês. Então, esse material, vocês vão se lembrar, né? Eu vou mandar ele para vocês, e a partir dele, vamos levantar aqui algumas questões que eu considero importante para a prova de vocês, que vai ser a semana que vem. Daqui a pouquinho vocês vão visualizar. Então, o absolutismo, ele concentrou todo o poder das territorializações no rei, né? Então, a vontade e a determinação absoluta era da monarquia, né? E esse sistema político ele surgiu a partir dos interesses da burguesia da época. Então, o absolutismo ele foi um sistema político, né, que defendia o poder absoluto do monarca, e isso foi muito comum, né, a partir do século XVI até meados, né, do século XIX, em diversas partes da Europa. Mas ele foi perdendo a força, né, literalmente, no século XVIII. Mas até meados, né, do século XIX, ainda existia esse poderio, né, absolutista. E essa forma de governo, gente, estava ligada com o processo de formação, né, das nações modernas, né? E óbvio que com a ascensão da classe mercantilista, né, da classe mercantil... Oi. A Francine está pedindo autorização para entrar. Já autorizei, e o Jonas também. Obrigado. Não. Então, óbvio, né, que essas nações elas começam a se construir, né, a partir desse regime político, tá? Depois, vamos lá, como é que surgiu, né, o Estado Nacional, né? A maneira que o Estado Nacional ele ia se consolidando, né, as territorializações, nós podemos perceber aí alguns representantes que defendiam interesses próprios, né, concentrando a figura do monarca. Então, é como se o rei, né, a monarquia, tomasse conta de todas as territorializações, né? E lá na Idade Média era um pouco diferente, porque esse reinado ele era uno, né? Ele era unânime, ele cuidava de todo um continente, por exemplo, né? Então vamos lá. Então, nesse momento, pessoal, nós podemos imaginar que no período do absolutismo, quais eram as leis, né? Então, o que isso implica para o direito? Então, ali começa uma organização, né, determinadas, obviamente, pela monarquia, mas essa monarquia organizava as leis, ela organizou e criou os impostos, e ela delimitava, né, com o seu poder a implantação cristã. E surgiu ainda nesse período a burocracia. Essa burocracia ela tem relação com respeito à legitimidade, principalmente de propriedade. Nesse caso, propriedade de algumas
pessoas, né? Por exemplo, a burguesia da época, né? Então, começa aí o direito à propriedade e, por outro lado, a criação dos impostos diante dessas propriedades ou da produtividade. Então, o absolutismo, né, ele contribuiu para a diminuição de diferenças, mas diferenças no sentido de culturas locais. É como se todas as territorializações tivessem que obedecer um padrão, né, de cultura única. Um idioma único, o fortalecimento do comércio, a criação de uma série de impostos para regular essas territorializações, porque tudo isso fazia com que houvesse uma defesa, né, da economia dos reacionários de poder. Houve aí a montagem de exército, né? Porque o exército era a garantia do rei, né? Ele que seguia pelas territorializações, investigando e determinando a mando do rei o que deveria ser feito, né? E também evitar as rebeliões ou fazer com que elas, se acontecessem, fossem extintas. Então, nós podemos destacar três modelos, né, do sistema político absolutista, né, o modelo francês, o inglês e o espanhol. Aí a gente traz aqui para vocês alguns nomes extremamente importantes, né, que é do Nicolau Maquiavel. Como eu disse, né, Maquiavel, ele é considerado o pai da política, porque é a partir dele que se cria a política. Thomas Hobbes e Jacques Rousseau. Tá? Então, são três grandes nomes. Aí aqui eu trouxe para vocês algumas obras de cada um deles, né? Eu não vou repetir aqui porque nós já demos uma aula a esse respeito. E depois o fim do absolutismo. Agora, pessoal, eu vou compartilhar com vocês um outro material que nós utilizamos em aula para dar uma lembrada em vocês. Tá? Já pego aqui, só um minuto que eu estou compartilhando a tela. Então, o outro material é sobre o iluminismo. Então, nós vamos apontar aqui alguns pensadores e as características, né, desse período. Esse período ele foi um movimento que se caracterizou por ser um movimento intelectual. Ele surge durante o século XVIII, na Inglaterra, principalmente, na Europa como um todo,
E o que se pregava era a racionalidade, né? Era a razão. Então, esse período ele foi considerado um período de inteligência, né? De ciência. Então, nós chamamos esse período de luz, né? De ideia, contra o absolutismo, que era um regime que a gente caracteriza como um regime de trevas, né? E o iluminismo, ele pregava a liberdade econômica e a política, né? Completamente diferente do período absolutista. Então, é muito óbvio, né, que esse movimento ele promove mudanças de mentalidades, de comportamento e de ideologias da sociedade, né? Promove também mudanças econômicas e sociais, porque toda a posição está baseada nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, como eu já havia dito anteriormente aqui para vocês, né? A gente percebe claramente aqui já o princípio, né, o cerne da democracia. Então, o iluminismo ele tinha o apoio da burguesia, né, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns, que era o crescimento, o desenvolvimento das nações, e eles discutiam isso em reuniões inteligentes e pensadas, né? As características do movimento, qual era? Né? Era o mercantilismo, ele questionava o absolutismo monárquico, questionava o poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Então, com base nesses 3 pontos, pode-se afirmar que o iluminismo defendia a liberdade econômica, o antropocentrismo, né, que seria essa questão das diferentes culturas, dos diferentes povos, o avanço da ciência e da racionalidade, né, da razão, e o predomínio da burguesia e o posicionamento, né, individual. Então, essas ideias liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente, né, pela sociedade, pela população, e alguns reis completamente absolutistas, com medo, né, de perder o seu poder, passaram a aceitar algumas ideias iluministas, né? Eles aderiram a algumas ideias. Então, esses reis que aceitavam as ideias iluministas, eles foram denominados de déspotas esclarecidos, né? O que seriam esses déspotas esclarecidos? Eram exatamente uma maneira de conciliar o jeito absolutista de governar com as ideias de progressos iluministas, né? Era praticamente a articulação dentro do direito, né? De governar, o direito de determinar, né? De uma forma articuladora entre o absolutismo e os ideais iluministas. Então, alguns representantes desse despotismo esclarecido foi Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia e o Marquês de Pombal de Portugal. Então, vamos agora para alguns pensadores famosos, né, da época, que tiveram destaque por suas obras e ideais iluministas. Então, a gente tem o John Locke, né, que foi considerado o pai do iluminismo. Sua principal obra foi Ensaio sobre o Entendimento Humano, onde Locke defende a razão, afirmando que a nossa mente é como uma tábula rasa, sem nenhuma ideia. Defendeu a liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo. Então, esse é um nome extremamente importante. Depois, a gente tem Voltaire,
né, que se destacou pelas críticas feitas ao clero católico e também se destacou por conta do seu posicionamento à inflexibilidade religiosa e à prepotência dos poderosos. Depois, a gente tem Montesquieu, né, em sua obra O Espírito das Leis, defendeu a tripartição de poderes, né? Isso é importante para o direito, porque é aqui que surge o poder legislativo, executivo e judiciário. E Montesquieu ele não era a favor de um governo burguês, né? Ele se simpatizava, né, por uma política que se inclinava para uma monarquia mais moderada. Depois a gente teve Rousseau, né, que é autor da obra O Contrato Social, e ele afirma que o soberano ele deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo, né? A voz do povo seria a voz de Deus, né? É praticamente daí que nasce o ditado. Então, apenas um Estado com bases democráticas teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos, né? E ele destacou também como defensor, ele se destacou também como defensor da pequena burguesia, que era, na época, aqueles pequenos empreendedores que estavam começando a pensar nos seus próprios negócios. Depois, nós temos o Kirchner, né, que foi representante oficial da fisiocracia, né? Os fisiocratas pregavam um capitalismo agrário sem a interferência do Estado. E, para finalizar, o pai, né, da Riqueza das Nações, daquela obra, A Riqueza das Nações. Esse nome é extremamente importante porque a administração ela começa a partir daí. Ele foi extremamente importante para a Revolução Industrial, né? Então, o Adam Smith ele foi o principal representante das ideias do liberalismo econômico, né? Ele, nessa ideia, né, de liberalismo econômico, ele diz o seguinte, que o Estado é legitimamente poderoso se for rico, por isso que ele fala, a obra é a riqueza das nações, né? E que para o Estado, né, para uma determinada nação enriquecer, é necessário que se expanda as atividades econômicas capitalistas. Então, essas atividades econômicas e capitalistas, elas vão ganhar corpo e forma com a expansão da Revolução Industrial e o incentivo, né, aos novos empreendedores. Então, para expandir essas atividades capitalistas, havia que se dar a liberdade econômica e política para os grupos menores, né, para os grupos particulares. Então, a principal obra do Adam Smith foi A Riqueza das Nações, onde ele defende que a economia deveria ser conduzida pelo livre jogo da oferta e da procura, né? Então, aqui começa, pessoal, a questão da concorrência, aquele que oferece menor valor, e se ele oferece menor valor, muito provavelmente alguém que procurou menor valor vai lucrar. Então, começa aí os princípios, né, da concorrência. Então, pessoal, esses dois materiais eu vou encaminhar para vocês pelo e-mail, tá? Alguém poderia me passar o e-mail do representante para que eu possa mandar esse material para vocês consultarem no dia da prova? Professor, eu não sei quem é o representante, mas se quiser mandar para o meu, pode ser. Mando sim, Francine. Passa para mim. Tá, eu posso te mandar, eu acho que tem que soletrar. Eu posso te mandar no nosso grupo do WhatsApp ou pelo WhatsApp no particular? Pode. Tá, eu já te mando, porque é meio complicado, mas eu já tô te mandando agora, professor. Beleza, tá ótimo. Tá, já tô mandando. Tá. Naquele nosso grupinho, né, do turma do direito. Isso, exatamente. Eu já tô mandando agora, porque aí, assim, o senhor já me manda e eu já compartilho com todo mundo. Perfeito, assim, ótimo. Peraí. E aí, terminando a aula, eu vou mandar esses PowerPoint, porque fica mais fácil para vocês consultarem do que naquelas aulas gravadas do AVA.
Tá ótimo. Eu mandei, professor, eu te mandei no WhatsApp agora, eu mandei 2. Quiser mandar nos 2, eu mandar em um só, é um do Gmail e um do Hotmail. Tá, deixa eu ver aqui. Tá. Tá. Eu vou mandar nos 2, Francine. Tá Recebi, ótimo. sim. Tá? É Francine com 3 Cs mesmo, Francine? Isso, é por isso que eu falei que tinha que escrever. Tá bom, tá ótimo. Então eu mando já já, tá? Para Tá vocês. ótimo, professor. Obrigada. Nada, imagina, eu que agradeço. Pessoal, ficou claro que eu vou montar 10 questões, vou disponibilizar no encontro 10, vai estar escrito lá, prova B1, tá? São questões objetivas, bem simples, tá? E fiquem tranquilos, porque eu não vou avaliar vocês só por esse questionário, tá? Eu vou avaliar vocês como um todo, tá? Então fiquem tranquilos ao fazer e façam com calma, tá bom? Tá. Então ficou claro que a semana que vem é a semana de prova. Então nós não vamos ter essa aula ao vivo aqui, tá bom? Tá. Vai ficar disponibilizadas, as questões ficarão do dia 20 ao dia 24 disponíveis para fazer pelo AVA, né, professor? Não, eu acho que não, pessoal. Eu acho que ela vai ficar disponibilizada para o dia da prova de vocês, penso eu. Eu vou habilitar e eu vou tentar segurar 1 ou 2 dias para vocês. Então, Tá. por exemplo, a nossa prova é na quarta, certo? Eu vou tentar habilitar já na segunda-feira, Uhum. tá? E aí, de repente, vocês têm segunda, terça, é que vocês vão ter todas as... Quantas disciplinas vocês têm? São 4. Então, praticamente vocês vão ter um dia para cada... para responder cada questionário. Mas eu vou ver, se eu puder deixar umas 48 horas, eu deixo. Tá, não, é porque o professor Tiago, ele Habilitado. tinha mandado para a gente no e-mail, informando que os professores postariam as provas no dia 20 e deixariam disponíveis até o dia 24/4. Acho que foi isso que gerou dúvida. Na verdade, de dia 20 a 24 é a semana de prova. Não é que vai ficar aberto para vocês. Então, Sim. cada dia vocês têm para responder um questionário, como se fosse o dia de prova, normalmente. Tá ótimo. Eu vou tentar deixar, por exemplo, pelo menos 2 dias para vocês fazerem, tá? Uhum. Se der Não, para deixar um pouco mais, eu deixo. Eu não sei se o sistema vai permitir isso, tá? Então, é legal que vocês não percam na quarta-feira. Tenta já olhar, né, para fazer, e eu vou tentar deixar quarta e quinta, assim, tá tá bom? bom, professor, obrigada. Pessoal, hoje é basicamente essa revisão, essa orientação para a prova de vocês, né? Por favor, socializem no grupo que vai ter esse questionário, né, lá no Encontro 10. Na quarta-feira, se eu puder, eu entro aqui no Teams, porque caso alguém tenha alguma dúvida, de repente eu fico aqui para dar uma orientação, tá? Se alguém precisar, no horário da aula, mas assim, não é aula, tá? É mais para se pintar alguma coisa, eu poder falar com vocês, tá? Para vocês não ficarem agoniados. Tudo bem? Então, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Não, eu tô tranquila, professor. Mais alguém? A Francine está tranquila. Tem mais alguém tranquilo? Não? Tudo bem? Então, pessoal, nós podemos terminar por aqui, tá? Eu vou mandar agora, daqui a pouquinho, eu já mando o link do YouTube da aula de hoje, coloco lá no ambiente para vocês e vou mandar no e-mail que a Francine me mandou esse material que a gente colocou aqui hoje. Ok? Tá ótimo, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Se cuidem. Tá bom.
Adiós, muchachos. Adeus. Boa noite. Um abraço a todos. Abraço. Boa noite, professor. Boa Boa noite, amigos. Bom descanso para vocês. Para todos Boa nós. noite, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Bom descanso. Muito obrigado.